Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde falamos sobre estratégia de negócios, bem tangenciado pela experiência do cliente. Aqui eu trago alguns conceitos, mas também recebo convidados incríveis que vão dividir com a gente todas as suas vivências práticas e acadêmicas. E hoje o meu convidado é o André Missano, especialista de projetos de CX na Claro e mestre em gestão de projetos. André, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá, Giovana, eu que agradeço o seu convite, estou muito feliz em poder falar com vocês aí sobre um pouquinho da experiência do cliente em tecnologia. Agradeço aí a Conexão Cliente, mais a TV Max aí pela parceria junto com você. Muito legal, André. A gente que agradece a sua presença aqui hoje, falando sobre esse tema que realmente é super interessante e muito atual. Hoje o nosso tema é a nova habilidade do profissional de tecnologia. Então, o que o André, que já está inserido dentro desse ambiente já há tanto tempo, já tem uma vivência tão bacana, mas também é um profissional de experiência do cliente, muito focado na experiência do cliente, vai poder contar um pouquinho para a gente sobre as novas habilidades desses profissionais de tecnologia, né? E aí, André, falando sobre isso, eu já quero te trazer a primeira pergunta, né? Eu gostaria de começar te perguntando como a tecnologia se funde à experiência do cliente nos dias atuais. Nossa, excelente pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de tecnologia, até porque, assim, eu tenho 23 anos só na área de tecnologia e migrei para a área que hoje encanta muita gente, que é a área de CX, experiência do cliente, né? Então, o que acontece, né? Hoje a gente vê, assim, que tem um crescimento muito grande nessa parte de experiência do cliente, e só que tecnologia tem crescido muito. Então, a gente tem visto muito essas questões crescendo muito, Customer Insight. Poxa, como a gente pegar essa experiência do nosso cliente? Tem falado muito sobre essa questão também hoje, esses dias atrás, semana passada, foi até lançado aí na mídia, né, que a China já lançou um satélite 6G. Olha que interessante, né? Então, a gente está totalmente focado com isso. O Brasil ainda tudo bem, brigando ainda contra a questão do 5G. Mas a gente tem se esforçado muito aí dentro para aprender o nosso cliente. Para que a gente consiga aprender o que o nosso cliente tem, a tecnologia tem muito a nos agregar. Principalmente hoje no mercado, grandes empresas têm Big Data, um monte de informação, onde eu posso entender como o meu cliente age através de informação. E aí eu consigo muito trabalhar com a venda para o meu cliente de uma forma personalizada. E é engraçado que a pandemia, de uma certa forma, trouxe benefícios e malefícios para nós, mas ela acelerou essa tecnologia. E acelerou tanto que a gente conseguiu hoje, com a pandemia, trazer que as empresas saíssem do zero de tecnologia e avançassem muito. Só que eles começaram a avançar e se preocupar como eu vou atender o meu cliente agora. O meu cliente antes vinha até mim comprar um produto, agora não. Eu preciso que eu consiga ir até o cliente de uma certa forma, ou o cliente vinha até mim, não no meu local físico, mas no meio digital. Então, temos diversas formas aí, tecnologia, que começam a fundir com o cliente, como, por exemplo, data driven, né, que é uma forma de as empresas se direcionarem pelos dados, e a gente consegue direcionar com dados a partir do momento que tecnologia está junto com a experiência do cliente. Então, eu começo a centrar muito mais as minhas necessidades com base no que a tecnologia pode nos proporcionar, nos ajudando, como a IoT, como o Big Data, como eu já tinha falado aqui, o Data Drive precisa direcionar o mercado através do que eu tenho de informação, do comportamento do meu cliente, como o cliente tem se posicionado, o que o cliente tem feito. E aí, nesse formato, a tecnologia consegue se fundir totalmente à experiência do cliente, somente a parte digital, não tem como, né? E eu acho que vale a gente pontuar também, André, que hoje a tecnologia também está ficando democrática, né? Óbvio que a gente tem muita inteligência cara,
mas também as pequenas empresas hoje já conseguem lançar mão de plataformas, de produtos que podem ajudá-lo na experiência do cliente dele e que são democráticas, são econômicas também, que estão ao alcance de todo tipo de orçamento e de todo tipo de receita, digamos assim, né? Sim. E o que eu acho que é interessante, né, que nesse ponto, as empresas, assim, o fato de você estar na internet, você democratiza, na realidade, você pode chegar aonde você quer. Não existem barreiras, não existem caminhos que impeçam você chegar no seu cliente. Então, a tecnologia trouxe para nós essa possibilidade. E eu acho que muitas vezes essa área, ela, de uma certa forma, ela consegue, eu consigo mapear o comportamento do meu cliente. E até aproveitando, falando sobre isso, eu estava pensando aqui, por exemplo, uma coisa que é a experiência do cliente, né? Antigamente, né, vamos falar assim, antigamente, em março, né, eu consigo mapear o meu cliente, por exemplo, através de um celular. Eu sei mais ou menos o comportamento que determinados clientes se mobilizam dentro de um determinado local. E aí, por exemplo, se eu tenho uma mobilização que determinados clientes saem da empresa e vão para a sua residência, ou saem da sua empresa e vão para um determinado bar, um happy hour, eu posso colocar aí, por exemplo, uma experiência para o cliente mandando uma mensagem ou mandando insights para ele. Poxa, estamos com uma promoção no mercado XPTO. Lógico, né, obedecendo todos os critérios da LGPD, né, as leis gerais de proteção de dados, que isso é fundamental, mas eu posso, na realidade, dar insights para o meu cliente. Poxa, eu poderia comprar tal coisa. Então, olha que legal, né? A gente está num mundo que a gente pode se ampliar, e não importa o seu tamanho, você pode ser um grande fornecedor, uma grande empresa e ter grandes possibilidades aí com a tecnologia. Demais, demais, André. Toda razão, assim, a gente já vê isso acontecendo, né? Quem, E muito. quem de nós aqui, ou até mesmo você que está nos assistindo agora, já não recebeu uma mensagem como essa que o André falou? Você acaba recebendo uma mensagem sobre uma dica ou sobre algo que está em promoção, justamente naquele mercado, naquele estabelecimento que está próximo de você, onde você está passando. Então, ou às vezes você entra num shopping ou entra ou passa por uma loja e aí você começa a receber informação ou mensagens de textos justamente daquele estabelecimento comercial. Tudo isso é a tecnologia acelerando o crescimento da economia, acelerando o crescimento do empreendedorismo, né? E também nos ajudando a entender um pouquinho do comportamento do nosso cliente. Demais. Sim. Muito E bom. sem a tecnologia, você não conseguiria fazer nada disso. Por isso que eu falo, né? A gente consegue melhorar a experiência do cliente? A gente consegue, trazendo um agrado, mas se eu me precaver, né? Vamos falar assim, na realidade, se eu me antecipar e falar, poxa, a Giovana gosta de comida japonesa, ela gosta de todo domingo tá pedindo uma comidinha japonesa, se eu mandar um cupom de desconto através do comportamento dela no consumo. Então, a tecnologia, ela precisa e consegue nos apoiar nesse aspecto, trazendo para nós aí essa possibilidade de melhorar, logicamente, a experiência e a satisfação do cliente, né? Legal. Então, a gente fala de que a tecnologia ajuda dos dois lados, né? Ela ajuda ao cliente no sentido de que ela que a gente consegue entregar para ele algo de melhor, mas ajuda também os negócios, as empresas, as marcas, porque elas conseguem levar para o cliente soluções muito mais personalizadas, soluções que tenham muito mais a ver com o que ele necessita, né? Então, é uma estratégia, é algo que também traz crescimento, acelera o crescimento das empresas. Muito bom. Sim. Demais. E, André, a gente está vivendo hoje um momento de extrema disrupção tecnológica, como você já começou falando, né? E essa própria transformação acaba elevando o poder e a liberdade de decisão do cliente. Então, nessa realidade, né, em que os profissionais de tecnologia estão cada vez mais sendo solicitados, mas que a experiência do cliente está sendo cada vez mais valorizada, quais são as novas habilidades que você acredita que serão cada vez mais necessárias
para os profissionais de tecnologia? Não, essa pergunta é bem interessante nesse ponto. Eu falo por mim, acho que por muitos profissionais, por muitos anos, a gente sempre se preocupou muito com a questão do hard skill. Vamos falar assim, as nossas habilidades técnicas, que eu tenho que saber programar, que eu tenho que saber desenvolver o melhor software, que o meu software não pode ter problema, não pode ter erro. E, na realidade, quando a gente começa a colocar um olhar mais em cima, a gente começa a ver que as empresas estão procurando profissionais que tenham conhecimento técnico. Mas hoje eles falam muito sobre uma questão importante, soft skill, essa habilidade que você tem do profissional de saber se comunicar, do profissional, de como ele se comporta dentro de um problema dentro da sua empresa, de como ele traz resoluções rápidas, de como ele se relaciona bem. Eu estava vendo até uma pesquisa esses últimos dias atrás que me trouxe alguns insights. Muitas empresas acabam procurando profissionais que têm esse soft skill muito mais estruturado e de acordo com a empresa, de acordo com o que a empresa acredita, com seus valores. Isso traz muito em conta também um dos pontos que eu até trabalhei até em cima do meu mestrado, falando um pouco sobre um conceito que eu busquei que era design thinking. E por incrível que pareça, quando você começa a olhar as vagas no mercado e às vezes você procurar um especialista de projetos em TI, e aí você vê lá uma habilidade que eles pedem lá, um conhecimento de uma abordagem, design thinking. Mas, poxa, design thinking é uma abordagem de como você tenta encontrar uma melhor solução para o seu cliente no centro. E olha que legal, essa é um tipo de necessidade que antigamente a gente não falava, a gente não se preocupava com essa questão de hard skill. E hoje a gente se preocupa. Mas por quê? Porque ele traz um ponto que eu acho que é fundamental dentro de qualquer empresa, uma palavra que eu acho muito interessante, é empatia, é fazer você se pôr no lugar do cliente. E isso daí é habilidade que alguns profissionais precisam ter também. Porque, assim, se eu começo a ter aquela visão que o meu cliente importa, então vamos se pôr no lugar do cliente, se pôr isso daí como um todo. E o profissional de TI, muitas vezes, eles acabam sendo muito centrado no seu dia a dia, no seu trabalho. E muitas vezes ele não entende que aquele seu sistema que ele está desenvolvendo, naquele seu funcionalidade, naquela sua aplicação, ele acha que ele não impacta ninguém. Não, aquele pequeno pedaço que você está construindo faz parte de um todo. E esse todo, ele não vai funcionar se sua parte não estiver muito bem estruturada. E é até interessante que eu tive uma aula, acho que faz uns 2 anos, eu dei uma disciplina numa pós-graduação de MBA, de gerenciamento de projeto. E eu estava com uma galera grande na sala, e eu falei, que trabalho que eu vou dar para essa turma, né? Aí eu falei, gente, vamos pegar habilidades aí, as principais habilidades que estamos trabalhando no mercado aí de gerenciamento de projeto em TI, sobre soft skill. Algumas pessoas fizeram uma cara de interrogação, né? Quando a gente dá aula, a gente olha a cara dos alunos e fala, ixi, então deixa eu explicar. Gente, explicar um pouquinho o que é soft skill. E é engraçado que as pessoas entenderam no momento, mas falaram, poxa, isso daí, acho que alguns devem ter pensado, isso daí é uma bobeira, né? A gente tem que estar fazendo uma disciplina aqui de gestão de projeto, não estou preocupado, eu quero aprender técnicas e formas. E aí foi interessante que eu tive retorno de alunos que falavam, nossa, professor, você não tem ideia o quanto isso daqui estão pedindo na minha empresa e eu não sabia que isso era tão importante, estava falando tanto no mercado. E aí eu achei engraçado que eu falei, gente, as pessoas não se preocupam com essa questão do soft skill, de você ter iniciativa na sua empresa, de você ser um cara mais comunicativo e se preocupar não só com a questão do hard skill. E aí até fazendo um ponto importante, a gente tem dentro da área de projetos, e TI usa muito isso, gerenciamento de projetos. E tem um instituto muito famoso, que é o PMI, que é responsável por todas as certificações aí no Brasil e no mundo de profissionais que trabalham com gerenciamentos de projeto. E agora, em 2021, eles vão mudar essa versão dessa certificação. E eu estava lendo as principais mudanças que vão ter.
eles não vão mais trabalhar só por áreas de conhecimento, que falam muito sobre a questão de técnicas, de hard mesmo, né? Eles vão trabalhar agora com 42% da prova com soft skill. Então, há uma mudança totalmente radical. E é interessante que, lógico, né? Hard skill a gente precisa, porque a gente precisa de técnicas para gerenciar o projeto. E 50% é para a parte de hard skill. Mas olha o valor que deram, 42%. E 8% é relacionado ao conhecimento que você tem do negócio, da organização e da estratégia. Eu digo isso porque, antigamente, a certificação de PMP, por exemplo, que é do PMI, ela só focava no soft skill numa área de conhecimento das 10 que existem, que é a parte mesmo lá que tem a parte tanto de comunicação como de recursos humanos. E agora não. E eles colocaram que soft skill tem um valor, uma importância a mais ao mercado. Então, você começa a avaliar realmente que isso está mudando. As pessoas têm que se preocupar com a parte de tecnologia? Tem. Eu não vou deixar de aprender uma ferramenta como Java, como Python, mas eu preciso também ter uma habilidade no meu relacionamento com as pessoas. Eu tenho que ter uma habilidade de simplesmente entender o que o meu cliente quer. Muitas vezes eu falo, tirar a bundinha da cadeira, sentar com o cliente, entender o que você precisa. Então você começa a ter uma outra habilidade. Então você sai um pouquinho do seu mundo, que é a tecnologia, e vai mais para o lado do soft skill, mais pela habilidade de se comunicar com as pessoas, de relacionar com as pessoas. Mas é interessante essa mudança, né? Nossa, eu fiquei também surpresa, porque eu conheço o PMI também, sei que eles sempre foram muito mais focados nas hard skills do que nas soft skills. Então, é uma evolução grande. Eu acho que já é um movimento que mostra, né, que essa mudança, esse olhar diferente do que as empresas hoje estão buscando, do que o mercado hoje está buscando, e que está indo muito mais por capacidades que tem muito a ver com comunicação, interação, né? Estar próximo das pessoas, empatia, entender o outro de fato. E eu percebo, André, não sei se você tem essa percepção também, que, de uma certa forma, áreas muito técnicas, elas acabam tendo muito mais foco no produto, o profissional das áreas muito técnicas e com isso, elas acabam perdendo um pouquinho dessas habilidades emocionais que hoje são tão valorizadas e tão solicitadas no mercado e nas empresas. Eu digo isso porque, diferente de você, que sempre trabalhou em áreas de tecnologia, mas também trabalhei muitos anos num mercado muito técnico, que é o mercado imobiliário, eu percebia a dificuldade dos engenheiros de lidar com as habilidades emocionais, com as soft skills. Então, era tudo muito pragmático, muito foco no produto. Ah, mas o cliente está pedindo essa alteração. Mas essa alteração não pode. Essa alteração não. Era tudo muito dentro do script e pouca flexibilização, pouco olhar para o outro, né? E hoje a gente já percebe essa mudança também nesse segmento. Assim, já existe muito treinamento para essa turma, para trazer essa turma muito mais para esse lado que já está sendo exigido no mercado. As empresas elas começam a ouvir mais o cliente. Antigamente, acho que a gente trabalhava muito sobre, do ponto de vista que nós tínhamos dentro da empresa, de uma pesquisa que talvez nós fizéssemos, tá bom, vamos montar aí o que nós achamos que vai ajudar o cliente. Agora não, a gente coloca o ouvido ao cliente. É engraçado que a gente tem até um conceito, né? Você conhece muito bem a questão do VOC, né? Que é a Voice of Customer, né? Que é a voz do cliente. E eu acho importante as empresas, e nós estamos implementando muito isso forte, e com a ajuda de TI. TI não consegue, a gente não consegue andar sem TI. Hoje, tecnologia é fundamental para nós, até se a gente for falar em transformação vamos ser digitais. Para ser digitais precisamos de TI, não tem como TI ficar fora. Mas o importante assim, é o VOC, é trazer a voz do cliente. E a partir do momento que você traz a voz do cliente, você coloca o seu cliente no centro. E ao colocar o seu cliente no centro, você começa a criar produtos, né? Que a gente está falando de produtos, as pessoas pensam muito em produto, mas eu crio um produto
pensando no cliente, pensando nas dores do cliente, na necessidade que eles querem. E não simplesmente porque eu acho que esse produto vai atender o mercado, esse produto vai resolver o problema do cliente. Mas você ouviu o cliente? Você entendeu o que ele queria? E a partir desse momento, quando você começa a pôr o cliente no centro, ou colocar a voz do cliente na sua empresa, e eu falo cliente final, cliente dentro das áreas mesmo, você ouvir a sua área. E é tão interessante, a partir do momento que você começa a escutar o que o cliente está falando, e eu falo cliente dentro de uma área mesmo da empresa, a gente começa a pensar, eles começam a pensar, falam, nossa, ele está preocupado comigo, e o cliente se sente mais satisfeito, as pessoas se sentem mais felizes, e aí você gera esse relacionamento, e aí é soft skill, é essa habilidade de conversar, de se comunicar, de ter e engajar essas pessoas. Eu acho interessante que nós estamos mudando, nós estamos se transformando, e tecnologia precisa estar junto com a gente. CX está andando muito forte no mercado, CX está mudando as pessoas, mudando as empresas, e isso é uma coisa que traz para nós uma gratificação, porque a gente começa a colocar realmente a voz do cliente. Por isso que a questão do VOC eu acho fundamental, né, para a gente crescer junto. E a entrega também, André, acaba sendo muito mais eficiente e assertiva, né? Não é mais sobre o que a gente acha que o cliente precisa, mas é efetivamente a gente fazendo do jeito que ele nos disse que ele quer, né? Através dos feedbacks deles, através dos dados vindos dele, né? Do VOC. Então, a gente acaba tendo muito mais eficiência nessa entrega final, né? E conseguindo muito mais lealdade, porque se você entregou exatamente o que o cliente queria, do jeito que ele pensava e precisava, atendendo todas as suas necessidades, levando ele ao sucesso e a garantir os seus objetivos. Não tem por que ele não ser leal, não tem por que ele não recomendar muito mais. Total, muito bom. Sim, e a gente elabora muitas, agora a gente começou a elaborar muito mais pesquisa para ouvir o cliente, e às vezes, por menor que seja a resposta do cliente, a gente para e pensa, falei, gente, como a gente não pensou nisso? E o cliente falou uma coisa que tão simples, que é simples mesmo, e a gente fala assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu pensei na melhor estrutura da engenharia, de criar o melhor software, mas isso daqui era uma coisa tão simples, não precisava de TI, tanto de TI, né? Não menosprezando, não precisava tanto de TI, era colocar talvez uma frase, uma mensagem, ou mandar algo a mais, resolveria o problema. Então, eu acho que é legal esse daí, esse papel que nós estamos colocando. E é importante que a gente tenha dados para que a gente estruture isso corretamente, mas é importante que a gente ouça, ouvir. É legal ouvir o cliente. Excelente, excelente. E André, para finalizar, eu queria que você nos pontuasse quais são as boas práticas que contribuem para inserir os times de tecnologia em uma cultura centrada no cliente. Como você acha, inclusive, que esse movimento acaba beneficiando a empresa? Legal, eu acho que eu poderia pensar, eu penso sempre numa palavra que as pessoas às vezes falam, não fala inglês, mas é mentalidade, ou mindset, é mudar um pouquinho a mentalidade. Nesses últimos meses aí eu fiz um treinamento de certificação em CX e teve um professor nosso excelente que você também conhece, o professor Fábio, e ele fez uma provocação conosco, e essa provocação me deixou muito intrigado, que apesar de conhecer essa técnica, e dentro de TI a gente faz bastante isso, que em TI a gente chama pesquisa de observação, né, que é observar o cliente, como está funcionando a área, e você construir um sistema com base nessa observação, que é a etnografia. E aí ele nos obrigou a ir, não obrigou não, né, ele pediu para que a gente fizesse um trabalho indo ao Brás. O Brás é uma região aqui de São Paulo, antes da pandemia, né, graças a Deus, que é uma região de São Paulo onde vende roupas para um público muito mais simples, para que a gente vivenciasse aquele momento e entender o que o cliente faz lá, o que as pessoas fazem lá. E para começar, a gente já teve um pré-conceito, pensando, poxa, vamos chegar lá, vai ser um negócio feio, sujo, não sei o quê, até pelo histórico. Quando a gente chegou lá, teve uma grata surpresa. Eu falei,
mudou. O Brás mudou, o Brás está renovado, o Brás tem shopping, que tem até heliporto. O público, o cliente mudou. E aí a gente começou a pensar, falei, gente, não é como a gente imaginava, e a gente tem um preconceito. E aí isso me fez pensar, e eu acho que me faz pensar muito mais ainda, e quando eu vou entender uma necessidade com o meu cliente. Você quer construir alguma coisa? Vamos entender também o que o cliente quer, o cliente final em si. Mas eu acho que a gente tem que fazer um processo muito forte de conhecer a real necessidade do cliente, de conhecer realmente o que ele, da onde ele vive, do que ele faz, do que ele precisa. Eu acho que a partir do momento que você faz esse papel de empático, de empatia, realmente é que uma aconteceu nesse momento, a gente sai do lugar onde a gente está, da zona de conforto do nosso movimento e vai lá no cliente entender o que ele quer. Mas realmente tirar as amarras que a gente tem, que a gente fala muito, eu sou empático, eu estou fazendo empatia. Não. A empatia é se pôr no lugar do cliente. O cliente, não importa se é o cliente que pega o trem todo dia, pega um ônibus, um metrô, para chegar no local, eu tenho que me pôr realmente no lugar dele. Então, entender quais são as necessidades. Eu acho que é uma coisa que a gente fala bastante, tem discutido bastante, gosto de falar muito sobre isso, criar ressignificar as coisas, ressignificar o que você está fazendo, o que você quer fazer. E quando eu comecei a fazer esse curso, uma coisa que me fez muito pensar é esvaziar a minha mochila com todos os preconceitos que eu tinha. Então eu falo isso toda vez para as pessoas, gente, vamos construir alguma coisa, tira o preconceito do que a área é, tira o preconceito do que aquele cliente é, tira o preconceito do que possa dar errado, mas vamos trabalhar e ser empático e tentar aplicar o melhor de si. E a partir desse momento, eu acho que as coisas começam a construir de uma forma mais estruturada. Eu acho que as coisas começam a ser mais leve e traz para nós, profissional de TI, que sempre foi aquela coisa, o profissional de TI é um nerd, é o cara que vem dentro do computador. Eu sempre fui assim no começo da minha profissão, mas acho que a partir do momento que comecei a olhar para o lado, olhei para os outros lados e vi que o mundo é muito mais que isso, o profissional de TI, ele começa a ter muito mais insights e agregar muito mais valor. Então, saia do seu lugar onde você está, vá ouvir o seu cliente, e quando se fala cliente, é cliente da área, é o cliente final. Talvez você vai trazer novos insights que jamais você iria pegar um documento, fosse ler esse documento e falar, agora eu vou desenvolver. Você pode trazer muito mais insights que vão lhe auxiliar no desenvolvimento, que vão auxiliar na sua carreira também. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a empatia, para mim, é uma coisa muito importante. E essa questão da etnografia também. A etnografia, que é a observação. Que legal. Pô, excelente, André. Eu acho que ficaram muitas dicas, assim, muitas sugestões muito importantes para os nossos profissionais de TI, para as empresas, para que elas consigam direcionar esse novo olhar para as suas áreas de TI também. Então, você trouxe aqui um olhar de que se a gente quer ser um novo profissional de TI com habilidades que estão sendo exigidas hoje, principalmente linkadas, né, a essa estratégia que também está sendo muito bem vista, muito valorizada, muito utilizada, que é esse olhar para a experiência do cliente. A gente vai ter que ser mais empático, a gente vai ter que estar mais perto das pessoas, e a gente vai ter que estar com a cabeça mais aberta, se despindo de alguns conceitos que antes a gente já carregava, né? Muito bom. É isso mesmo. Muito obrigada. Tem que tirar os preconceitos, né? Muito bom, muito bom. Acho que tenho certeza que quem está nos assistindo, quem vai assistir o Conexão Cliente essa semana, vai ter um conteúdo riquíssimo, porque você trouxe aí pontos que são extremamente atuais e que colaboram muito para uma área que todos os focos estão para ela, né, nesse momento. Tá ótimo. André, só posso te agradecer. Infelizmente, o nosso programa hoje já chegou ao fim, mas foi um programa riquíssimo. Muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, por dividir um pouco aqui com o nosso público a sua vivência, tudo que você tem vivenciado todos esses anos. São quantos anos de carreira em tecnologia?
No total deve dar uns 25 anos, eu contando bem aí, é muito tempo. Muito legal. E agora, de alguns anos para cá, com todo esse olhar para a experiência do cliente. Sim, muito olhar do cliente e acho que é o fundamental para todos nós, é aprender um pouquinho. Excelente. E assim, agradecer o seu convite, Giovana, sabe que eu curto muito os seus programas, eu acho muito interessante essa perspectiva que você traz aí sobre a experiência do cliente, agradecer a TV Conexão Cliente, a TV Max, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento, que é uma coisa que eu gosto muito e acredito. E se vocês quiserem me seguir também, eu tenho as minhas redes sociais, né? Deixar aqui o meu LinkedIn, que é o LinkedIn / André Missano, que é o meu nome e sobrenome. E também estou no Instagram com o mesmo nome, André Missano. Graças a Deus eu consegui pegar os dois iguais, então é muito mais fácil para as pessoas me acharem aí. Ai, que legal, André. Muito obrigada. Então, siga o André, LinkedIn, Instagram, para todas essas dicas interessantes e todos esses conteúdos interessantes sobre tecnologia e sobre experiência do cliente. André, mais uma vez, muito obrigada. E a você que está aqui com a gente, que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Continue mandando para a gente os temas que você mais gosta, que são mais ligados aos seus desafios, porque aqui a gente quer falar do que realmente importa para você dentro da sua área profissional. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Obrigada, André. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.